Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui, através desse novo sistema de aula. Nós hoje vamos falar sobre jornada de trabalho. É o assunto que nós vamos desenvolver hoje no nosso módulo de departamento pessoal. Muito bem, jornada de trabalho. O que é jornada de trabalho? Qual é o conceito de jornada de trabalho? Jornada de trabalho é o tempo que o empregado passa trabalhando, ou o tempo que o empregado fica à disposição do empregador. É o tempo que ele fica de sobreaviso, né? Então, jornada de trabalho é o tempo que o empregado gasta trabalhando, ou o tempo que ele fica, embora fique sem trabalhar, mas fique à disposição do empregador, fique de sobreaviso. Isso é chamado de jornada de trabalho. E a jornada de trabalho possui algumas classificações. Classificação mensal de jornada de trabalho pode ser jornada de trabalho integral, é aquele que trabalha 220 horas por mês. A jornada de trabalho parcial, é aquele empregado que trabalha 110 horas mensais. E a jornada de trabalho especial, que é que trabalha menos do que 220 horas mensais. Bem, é importante nós entendermos essa classificação de jornada, porque isso tem uma influência direta no salário que a pessoa vai receber. Por exemplo, para quem trabalha uma jornada mensal integral, ou seja, para quem trabalha 220 horas por mês, fica garantido que ele receberá ao mínimo, pelo menos, um salário mínimo. Aquele que trabalha numa jornada parcial, fica garantido a ele 50% do salário mínimo. Se é parcial, é a metade do salário mínimo. Agora note, a jornada de trabalho especial, embora a pessoa trabalhe uma jornada menor do que a integral, ainda assim é garantido a ele pelo menos um salário mínimo. É o caso, por exemplo, do professor, é o caso do operador de telemarketing, que eu vou citar mais à frente. São categorias profissionais que têm uma jornada de trabalho especial, ou seja, trabalham menos do que 220 horas mensais, mas ainda assim é garantido a eles, no mínimo, um salário mínimo. Já a jornada parcial, não. A pessoa trabalha 110 horas mensais e pode receber até metade do salário mínimo, haja visto que trabalha uma jornada de trabalho parcial. Ok? Avançando. Classificação ainda das jornadas, né? Classificação integral por período. Então eu estou falando aqui sobre a classificação da jornada de trabalho integral. Bem, aquele que trabalha, que tem uma jornada de trabalho integral, as horas são distribuídas. Tem que só corrigir aqui o nome. Ó. Integral aqui são 220. Aqui 44, estava o contrário. E aqui até 12. Parcial 110, 22 e 4. Agora sim, vamos lá. A classificação integral por período, quem trabalha tem uma jornada integral, a quantidade de horas mensais são 220 horas, quantidade de horas semanais são 44 horas, e a diária até 12 horas. Aí talvez vocês estejam pensando, mas até 12 horas, professor? Aquele que trabalha 12 horas no dia não vai trabalhar todos os dias. Então, um período tem que respeitar o outro. Por exemplo, são 220 horas por mês. 220 horas por mês, a distribuição 44 horas por semana. A distribuição até 12 horas por dia. Mas quem trabalha 12 horas no dia não vai trabalhar todos os dias 12 horas. Né? Por exemplo, quem trabalha 12 horas por dia, geralmente trabalha no plantão de 12 por 48. Ou seja, a pessoa... 12 por 36, perdão. A pessoa trabalha 12 horas e fica 36 horas sem trabalhar. Na prática, o que acontece? A pessoa trabalha dia sim, dia não. Essa, então, é a classificação integral, né, da jornada integral. Agora, a classificação da jornada parcial por período é essa aqui que eu coloquei abaixo.
até 110 horas por mês, até 220 horas por semana e até 4 horas por dia. Essa, então, é a jornada, a classificação da jornada parcial. E a jornada especial, eu coloquei 2 exemplos. Eu coloquei aqui a jornada do telemarketing e a jornada do professor. O telemarketing trabalha até 180 horas por mês, trabalha 36 horas por semana e por dia até 6 horas. Então você vai observar que, como ele trabalha 180 horas no mês, ele trabalha menos do que a jornada integral, que são 220. Ainda assim, é garantido ao operador de telemarketing um salário mínimo, porque ele tem uma jornada especial de trabalho. Aqueles que têm uma jornada especial trabalham menos do que a jornada integral, mas é garantido a eles pelo menos um salário mínimo. O mesmo acontece com o professor, né? Trabalha 125 horas por mês, 25 horas por semana, até 5 horas por dia. Fica garantido a ele também um salário mínimo, porque ele tem uma jornada de trabalho especial. Então, voltando aqui, né? Jornada de trabalho integral são 220 horas no mês, 44 horas por semana e pode-se trabalhar até 12 horas por dia. Lembrando que, se trabalhar até 12 horas por dia, não vai trabalhar todos os dias 12 horas, porque se isso acontecesse, iria ultrapassar as 44 horas semanais. A classificação da jornada parcial pelos períodos são por mês até 110 horas, por semana até 22 horas e diária até 4 horas. Especial, eu coloquei esses 2 exemplos aqui. Telemarketing, o professor tem outras também, categorias profissionais que têm uma jornada especial, né? Mas a regra é, aqueles que têm uma jornada especial trabalharão menos do que 220 horas por mês, mas é garantido a eles ao menos um salário mínimo. Seguindo, compensação de jornada de trabalho. O que é compensação de jornada de trabalho? Deixa eu sublinhar aqui também para ficar igual ao outro. Ótimo. O que é compensação de jornada de trabalho? A definição aqui, ó. As horas que ultrapassarem num período poderão ser compensadas, ou seja, diminuídas, no período seguinte. Isso é chamado de compensação de jornada de trabalho. Algumas categorias profissionais exigem-se que essa compensação seja feita com a participação do sindicato, através de norma coletiva. Na maioria das vezes, isso acontece através de acordo individual. Empregado e empregador fazem um acordo de compensação de jornada de trabalho, ou seja, o excedente no período é diminuído proporcionalmente no período seguinte. Mas há algumas categorias profissionais que exigem que esse acordo de compensação de jornada de trabalho seja feito através de norma coletiva que tenha a participação do sindicato. Sobre a jornada, é quando a pessoa trabalha acima da jornada. As horas que exceder a jornada de trabalho deverão ser compensadas ou pagas. Então, sobre a jornada, é toda aquela hora que ultrapassar. Nós temos aqui a jornada de trabalho, exemplos que eu coloquei, né, jornada de trabalho, ultrapassou a jornada de trabalho, nós temos então uma sobrejornada. A sobrejornada deve ser paga ou compensada. Pode ser compensada ou, se não for compensada, deverá ser paga. Ela só é paga se não for compensada. Se for compensada, não há por que se pagar. Geralmente, quando não é compensada, ela é paga a título de hora extra, que nós vamos ver em outro momento. Mas lembre-se, só será paga se não for compensada. Se for compensada, não há o que se falar sobre pagamento. Eu quero voltar aqui sobre compensação, porque é muito comum haver compensação de jornada de trabalho. Lá eu falei o seguinte, aqui, ó, quem trabalha 12 horas por dia, ocorre a compensação de jornada de trabalho. Vamos ver só um exemplo? Ó, eu vou abrir aqui, ó, uma planilha no Excel para poder citar esse exemplo para vocês. Ó. Veja bem, imagine uma pessoa que trabalha como porteiro. Vou botar os dias da semana aqui. Ó. Segunda-feira,
terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Então vamos dar um espaçamento maior aqui só para eu poder explicar a vocês. Então imagine uma pessoa que trabalhe na portaria. Porteiro. E a jornada de trabalho desse porteiro, ó, jornada de trabalho 12 por 36. O que significa isso? Que ele vai trabalhar 12 horas e vai descansar 12 horas. Na prática, ele vai trabalhar dia sim, dia não. Então ele trabalhou segunda-feira 12 horas. No sábado, na terça-feira folgou. Na quarta-feira trabalhou 12 horas. Na quinta-feira folgou. Na sexta-feira trabalhou 12 horas. No sábado folgou. No domingo trabalhou 12 horas de novo. Qual foi a jornada semanal dele? Quantas horas ele trabalhou nesse mês? Vamos somar. Ó, isso, mais isso, mais isso, mais isso. Trabalhou então 48 horas. Ó, jornada dele 48 horas. Mas eu disse aqui que a jornada, se é porteiro, a jornada de trabalho é integral. Tem que trabalhar 44 horas. Mas nesse meu exemplo, a pessoa trabalhou 48 horas na semana. Vou chamar essa aqui de primeira semana. E na primeira semana. E na segunda semana, como é que vai ser? Vamos copiar aqui, ó. Como é que vai ser na segunda semana? Bem, se trabalhou domingo, a folga foi na segunda. Trabalhou terça, folgou quarta. Trabalhou quinta, folgou sexta. Trabalhou sábado, folgou domingo. Quantas horas na segunda semana a pessoa trabalhou? Trabalhou aqui. Trabalhou aqui. E trabalhou aqui. Ué, na segunda semana trabalhou 36 horas. Esse aqui que eu passei para vocês é um típico exemplo de compensação de jornada de trabalho. Ó, o excedente numa semana foi compensado pela diminuição na semana seguinte. Então, na primeira semana houve um excedente, ultrapassou aqui 4 horas, deveria ser 44 e ultrapassou 4 horas. E na segunda semana trabalhou 36. Com as 4 que ultrapassou da semana anterior, 40, ainda assim trabalhou menos. Então, embora a pessoa trabalhe 12 horas por dia, né, conforme vocês podem observar aqui, isso não significa que a pessoa vai trabalhar 12 horas todos os dias. Né? Tem que levar em consideração a jornada semanal. Uma coisa não pode ultrapassar a outra. Então, isso aqui, eu coloquei no Excel aqui só para que vocês possam visualizar o que é compensação de jornada de trabalho. Né? Quando eu falei aqui que a jornada de trabalho de quem tem uma jornada integral pode ter até 12 horas por dia, não significa que a pessoa vá trabalhar todos os dias.
ocorre a chamada compensação. Nós temos muitas situações onde isso acontece. Na área de saúde é muito comum, né? Enfermeiros, médicos, na área de vigilância, segurança, portaria, condomínio. É muito comum haver compensação de jornada de trabalho e as pessoas trabalharem em regime de plantão. Ok? Feito isso, já expliquei sobre a jornada também. Vamos falar sobre intervalos. O primeiro intervalo que eu vou considerar aqui é o chamado intervalo intrajornada. O intervalo intrajornada, vou sublinhar aqui também para ficar mais fácil a visualização de vocês. O intervalo intrajornada é aquele intervalo que acontece no meio da jornada, durante a jornada. Pois bem, aquele que trabalha até 4 horas por dia não tem direito a intervalo. Quem trabalha até 4 horas por dia não tem direito a intervalo. É quem tem, por exemplo, a jornada de trabalho parcial, né? Trabalha até 4 horas por dia. Quem é o chamado regime de meio período, né? Então, quem trabalha até 4 horas por dia não tem intervalo, o famoso intervalo para almoço, né? Esse intervalo para almoço, a lei não fala, não usa esse nome, né? Chamado intervalo intrajornada. É o que acontece durante a jornada de trabalho. Quem trabalha de 4 a 6 horas por dia fica garantido no mínimo 15 minutos. No mínimo 15 minutos. A pessoa até pode ter mais, mas é no mínimo 15 minutos de intervalo. E quem trabalha acima de 6 horas é no mínimo 15 minutos, melhor, no mínimo 30 minutos. Quem trabalha acima de 6 horas por dia é no mínimo 30 minutos e no máximo de 2 horas. Muita gente pergunta assim, a pessoa pode suprimir o intervalo intrajornada e sair mais cedo? Por exemplo, imagina que alguém tenha 1 hora de intervalo. A pessoa pode, ao invés de tirar o intervalo para almoçar, suprimir esse intervalo, ficar trabalhando durante esse intervalo e sair mais cedo? Resposta, não pode. Porque o intervalo intrajornada, ele tem natureza de segurança do trabalho. Ele é utilizado para que a pessoa possa descansar e renovar as energias para o novo período. E por se tratar de norma de segurança e medicina do trabalho, não pode deixar de acontecer. Então não pode, a pessoa não pode trabalhar durante o intervalo, né, suprimir o intervalo trabalhando e sair mais cedo. Então esse é o intervalo intrajornada. Número 2, intervalo interjornada. Intervalo interjornada é o tempo que a pessoa vai gastar entre o dia e o outro trabalho. Olha só o que eu disse aqui, né? Entre um dia e o outro trabalho deverá ter no mínimo 11 horas. Por exemplo, a pessoa não pode sair meia-noite da empresa e no dia seguinte estar lá para trabalhar 9 horas da manhã. Se a pessoa sair meia-noite da empresa, ela só pode trabalhar no outro dia 11 horas da manhã. Porque entre a hora que ela sai de um dia e a hora que ela retorna no dia seguinte de trabalho, precisa ter no mínimo 11 horas. Esse intervalo ele é chamado de intervalo interjornada. Intervalo interjornada é o tempo entre um dia e o outro de trabalho, chamado então de intervalo interjornada. Eu até coloquei em caixa alta para vocês verem a diferença, né? O nome é muito parecido, só que esse aqui é intrajornada, que é o intervalo que acontece durante a jornada, e esse aqui é interjornada, que é o intervalo que acontece entre os dias que a pessoa trabalha. Por fim, temos aqui o terceiro intervalo a ser analisado, que é o chamado de DSR ou RSR. DSR é uma sigla que significa descanso semanal remunerado. E RSR é uma sigla que significa repouso semanal remunerado. Olha só o que eu digo. É garantido que todo empregado tenha um dia para descanso semanal. Ou seja, dos 7 dias da semana, a pessoa só pode trabalhar 6 dias. Não pode trabalhar os 7. Esse dia de descanso semanal deverá ser preferencialmente aos domingos, mas não obrigatoriamente aos domingos. Ou seja, esse dia de descanso semanal ele deve acontecer de preferência aos domingos,
mas é possível que alguém trabalhe aos domingos. Eu continuo dizendo então, caso o empregado trabalhe aos domingos, fica garantido que o DSR, ou seja, fica garantido que o descanso semanal remunerado, seja ao menos um domingo por mês, para que haja convívio familiar. Então, dos 4 domingos que tem no mês, a pessoa pode trabalhar apenas 3 deles. Pelo menos um domingo no mês a pessoa deverá passar com a sua família para que haja convívio familiar. Exatamente, né? A preocupação aí com o bem-estar familiar, né? E com o desenvolvimento da família, para que todos possam, pelo menos um dia no mês, poderem usufruir do convívio familiar, né? Agora tem outro detalhe que eu quero falar aqui sobre esse intervalo. Dos 3 intervalos que nós estamos estudando, intrajornada, interjornada e descanso semanal, o único que é remunerado é o descanso semanal. Ou seja, o dia que você está em casa descansando, folgando do seu trabalho, esse dia é remunerado. É chamado de descanso semanal remunerado. Existe uma hipótese em que ele não é remunerado, nós vamos ver mais para frente, quando nós estudarmos faltas. Aí vocês vão ver que em caso de faltas a remuneração desse descanso semanal é perdida. Mas caso não haja falta, né, esse dia da semana que a pessoa não trabalha é remunerado. Por isso que é chamado de descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado, né, DSR ou RSR. Já o intervalo intrajornada e intervalo interjornada não é remunerado. Então, o tempo que a pessoa passa descansando ou almoçando, esse período não é remunerado. E as 11 horas de intervalo entre um dia e o outro de trabalho também não é remunerado. A remuneração ocorre apenas no descanso semanal. E este sim, né, repouso, descanso semanal, esse sim é remunerado. Eu coloco também uma observação, ó. O empregado que trabalhar aos domingos receberá o dia em dobro. Então eu digo que pode trabalhar aos domingos, mas se trabalhar aos domingos, deverá receber por cada hora trabalhada o dobro. Então, se a pessoa recebe R$ 8,00 por hora, por exemplo, se trabalhar no domingo, vai receber por cada hora R$ 16,00. Se a pessoa recebe 10 horas, R$ 10,00 por hora, receberá por cada hora trabalhada no domingo o dobro desse valor. Então, se o dia da pessoa é R$ 50,00, por exemplo, se trabalhar ao domingo, receberá R$ 100,00. Porque é garantido a todo empregado que trabalha aos domingos o recebimento dele em dobro, porque a pessoa está abrindo mão do convívio familiar para estar trabalhando. Interessante destacar aqui que, se a pessoa trabalhar aos domingos, o descanso semanal dela vai ser em outro dia da semana. Ela vai trabalhar ao domingo e pode ter o descanso semanal dela na segunda, na terça, na quarta-feira, né? Lembre-se, olha o início, é garantido que todo empregado tenha um dia para descanso semanal. Ou seja, se a pessoa não trabalhar ao domingo, o descanso semanal dela vai ser aos domingos. Agora, se ela trabalhar ao domingo, além de receber o dia trabalhado dobrado, também é garantido a ele que o descanso semanal seja um outro dia da semana, segunda, terça, de segunda a sábado, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Isso acontece muito no comércio, né? A gente pode observar que aos domingos o shopping center fica aberto, a padaria fica aberta, tem muitas empresas funcionam aos domingos, muitas lojas funcionam aos domingos. E se funciona, tem alguém trabalhando. E se tem alguém trabalhando, essa pessoa tem o descanso semanal dela num outro dia que não seja o domingo. Ok, pessoal, esse então é o conteúdo que nós abordamos hoje sobre jornada de trabalho. Falamos aqui sobre o conceito de jornada de trabalho, classificação de jornada de trabalho. Também falei sobre jornada especial, integral e parcial, suas variações em relação à hora por dia, por semana e por mês. Falamos sobre compensação de jornada de trabalho, falamos sobre sobrejornada e, por fim, sobre os intervalos, né? Seja intervalo intrajornada, interjornada ou DSR ou RSR. Ok, pessoal? No mais é isso. Estudem, cuidem-se e até uma próxima.